Olá pessoal, tudo bem? Vocês vão ouvir um barulhinho de fundo, que é o ventilador que está ligado. Agora, apesar de ser à noite, está bastante quente. Curitiba resolveu fazer um pouco de calor, então tem que deixar o ventilador ligado. Não se incomode com esse barulho, não deve atrapalhar muito. E eu estou fazendo esse vídeo para comentar o fato que eu já coloquei, inclusive, no meu Facebook, de Cuba sair do programa Mais Médicos, né? Então, o presidente eleito fez algumas exigências, né, para que o programa continuasse, e Cuba, de decorrência disso e de outras questões que alegaram, né, resolve sair do programa. E com isso, a partir do ano que vem, haverá um desfalque de médicos, obviamente, né? Eu não sei exatamente o número, alguns falaram 11 mil, alguns 8 mil, 9 mil, deve ser em torno disso de médicos, é uma quantidade bem significativa, parece que é 2/3 da quantidade de médicos do programa. Qual é a minha avaliação sobre essa questão? Eu acho um erro brutal. E aí, o que vão alegar? Né? Toda aquela pataquada de sempre de que o valor é pago para Cuba, que Cuba é comunista, enfim. O programa, da forma como ele é caracterizado, da forma como o governo do PT trouxe, é ruim, leva dinheiro para Cuba? Sim. Ok. O novo governo está assumindo isso, uma questão que veio do governo antigo, e ele teria que resolver isso de uma forma não tão imediata, né? Teria que propor algum trabalho a longo prazo para mudar essa questão, porque vamos entender quais são os problemas disso. O problema é que é uma questão ideológica, primeiro, né? Está se rompendo, está se fazendo algumas exigências que só é feita porque sabe que Cuba não ia aceitar, né? Não tem outra questão disso. A exigência é feita de uma maneira que se sabe que Cuba não ia aceitar. Então Cuba retira. E quais são os problemas aqui? Primeiro problema: aqueles lugares no interior do Brasil, no interior dos estados, que tinham uma grande dependência desse programa, irão ficar de um momento para o outro sem esses médicos. E em muitas localidades é uma parcela bem significativa, o que vai sobrecarregar o sistema que está posto, que é um sistema que já está com grandes problemas. Então, e mais, as populações ribeirinhas, as populações mais carentes, em que esses médicos não vão ter assistência. Ponto. Então, primeiro impacto dessa fala não é quebrar Cuba. Cuba não vai quebrar por causa disso. Gente, Cuba não vai quebrar por causa disso. Cuba passou, no final da Guerra Fria, quando a União Soviética já estava quebrada e que não enviava mais um centavo para Cuba, Cuba passou até lá sem dinheiro da União Soviética, praticamente. Sem um tostão da União Soviética, que era o grande financiador de Cuba. Tá daquele jeito, mas tá lá. Você acha que vai fazer o quê? Então, é de uma simplicidade de raciocínio isso, sabe, meu Deus, sério, fica difícil até porque é uma falta de raciocínio lógico isso. Então, o primeiro impacto não é com Cuba. O primeiro impacto é com a população brasileira. É a população mais carente que vai sentir isso. Mas o médico era ruim, o médico... Era? Todos eram ruins? Todos eram uma porcaria? É melhor agora sem assistência do que uma assistência com o médico. Enfim, a população carente é que vai sentir. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma desumanidade com os médicos que estavam aqui. Porque, bem ou mal, justo ou injusto, eles recebiam uma remuneração, eles estavam com uma outra oportunidade, uma remuneração bem significativa, apesar de eles ficarem com uma parcela pequena do salário que eles recebiam,
mas em decorrência do que eles vão receber em Cuba, é um valor bem significativo. Então você vai mandar de volta esses médicos para uma realidade que eles já tinham conseguido ficar um pouco afastados. São duas grandes consequências e que não se pensou minimamente sobre isso. Minimamente. Sabe o que me parece às vezes? É assim, eu estou com ódio. Eu estou com ódio. Sabe aquela do infância que aí ele tem aquele outro garoto que sempre pisou no calo dele, agora ele tem a oportunidade de se vingar. Ele não está pensando nas consequências. Ele quer... Então, ok. Vamos voltar. Agora tem mais uma outra consequência. Então nós vamos ficar de cara sem esses médicos. Para substituir isso não vai ser da noite para o dia. Se conseguir substituir. Por quê? Porque nós temos o famoso teto dos gastos. Né? O teto dos gastos, em que você tem um teto que você não vai conseguir gastar mais do que aquilo por 20 anos. Congelado. A população vai crescer, as demandas vão crescer e você não vai ter dinheiro. Veja, se nós tínhamos uma carência em que 11 mil médicos, 10 mil, 9 mil médicos tiveram que vir do exterior, pense comigo, vamos só pensar assim, tentar pensar um pouco. Se nós tínhamos uma carência de mão de obra de 11 mil médicos, que seja, vamos deixar lá embaixo, 8 mil médicos, que tiveram que vir de outro país para atender as demandas da área de saúde, era porque não haviam médicos que iam para essas localidades. Quantas vezes eu já vi editais de prefeituras no interior oferecendo 10 mil reais de salário de médico para trabalhar no interior e os médicos não vão. Não vão. Ou se vai, fica um tempo curto e volta para a cidade para montar seu consultório. Então nós tínhamos e temos um déficit de médicos, de mão de obras para ser democraticamente distribuídos na nação. Esses médicos iam lá. Bem ou mal, eles atendiam. Como vai ser feito essa reposição? Obviamente que quando você fala alguma coisa, quando você dá um checkmate, você tem um plano B. Qual é esse plano B? Qual é esse plano B? No último mês, nós já vimos uma série de decisões que não deram em nada. Vou fazer isso, vou acabar com aquilo, volta. O ministério não vai, volta. Uma transição política tem que passar para a sociedade um sentido de tranquilidade, no sentido de que existe um plano, existe um planejamento, existe um diálogo, existe um debate para se entender as coisas. Não é simplesmente uma opinião pessoal que vale. Nós não estamos tratando de cuidar das finanças do lar. Nós estamos tratando de cuidar de um país que está sofrido, que passou por uma catástrofe de governo. E o que nós queremos? Aumentar essa catástrofe? Queremos um revanchismo? Não. Então, do meu ponto de vista, me parece muito complicado entender para onde que esse governo vai. Parece complicado você dizer, não, estabilizou, ele vai tomar decisões de acordo com o ideal ideológico político, mas são decisões racionais, decisões que têm uma base argumentativa sólida, pensadas, mas não me parece. Não me parece ser pensado, porque se fosse pensado, se fosse algo que foi debatido e visto que é solução, não se mudava de ideia da noite para o dia.
Não se mudava. Eu não consigo entender. Um governo que fala uma coisa, nem é um governo ainda, né? Então ele está... Não consigo entender. Realmente não consigo entender. Fala uma coisa, aí desfala. Não vou acabar com o Ministério. Não vou acabar. Vai ser incorporado. Não vai ser incorporado. Vai o quê? O que vai ser? Não se sabe. Não se sabe. Não se tem Então não fale nada. Deixe para fazer as coisas depois que assumir. E faça efetivamente, assuma. Porque se você tem uma decisão, imagina-se que essa é a decisão refletida, tecnicamente a melhor opção naquele momento. Se essa é a melhor opção, você não volta atrás. Se chuta, então, vamos tentar fazer isso. Se ninguém reclamar, tá tudo bem. Planejamento. Projeto de país. Projeto de país se compreende um profundo conhecimento das questões nacionais, um profundo planejamento e uma ação estruturada para colocar esse planejamento em andamento. Olha, fica difícil assim. Fica difícil de tentar defender, aceitar ou até dar um aval, né? Vamos esperar para ver o que acontece, porque a minha posição, eu acho que minha posição é vamos aguardar, vamos dar uma valia para ele, esperar que, né, as coisas se assentem, mas dessa maneira você faz a pessoa que está sendo indicada para o Ministério Exterior é uma pessoa que me parece, eu vou olhar um pouco mais, mas a primeira impressão das notícias que eu vi é uma catástrofe. Uma catástrofe, se for esse pensamento realmente que se passa na mente dessa... Olha, é inacreditável o que acontece. Então, assim, tem que se pensar, tem que se planejar, explique. Então, fiz essa proposta para o governo cubano não aceitou, proposta essa que eu sabia que ele não ia aceitar, e como ele não aceitou, nós temos esse outro planejamento aqui, ó. A partir do dia 1º de janeiro vai acontecer isso, vai ter médicos substituindo os que saíram, em 2 meses ou em 1 mês está tudo normal de volta. Tem esse plano? Não tem. Claro que eles vão dizer, não, médicos vão. Não iam antes por quê? Agora vão. Antes não iam, precisava vir de fora. Agora não, agora vem. Ok, muito bem.